Confuso é Deus do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Confuso é Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. E depois pra Te adorar. Foi que eu nasci.
será a tua casa. E o nosso prazer é estar na tua casa, aonde o Senhor está, onde flui o amor, longe da mentira, do engano, do ódio, das brigas, das dissensões, das facções. Nós queremos estar aqui aonde nós podemos sentir e perceber o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos estar aqui neste lugar de paz, de alegria e de celebração. Por isso, nessa noite, dizemos a Ti: receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa glorificação, pois é sincera, Deus, pois ela é sincera. Bendito seja o Teu nome, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí, mas bem forte. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero convidar o pastor Gelson para estar aqui na frente. Amém? Boa noite a todos, amém? A paz dos seus irmãos. Você pode estar de pé? Evangelho de João, no último capítulo 21. Essa é uma das últimas perguntas que Jesus faz a Pedro. E o versículo, eu vou ler apenas o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E Simão respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta então as minhas ovelhas. Amém? Pode se sentar, filhos. Pai, nós te louvamos por tua palavra, e que teu Espírito, que se faz presente neste lugar, possa ministrar o coração dos teus filhos, de maneira que possam caminhar em paz, firmemente, confiando no teu amor, na tua graça, no perdão, nas muitas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Que cada um dos teus filhos possam caminhar seguros, que o amor do Senhor, que esta graça maravilhosa revelada na cruz do Calvário, nos sustenta e nos sustentará até a eternidade, Pai. Nós te louvamos por cada vida que aqui está, e que o teu Espírito comunique estas verdades eternas ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, este é um dos temas principais, ou principal da Bíblia, né? Porque quando olhamos temas bíblicos, nós vamos ver a Bíblia se desenrolando em muitos temas. Há questões financeiras, família, enfermidades, questões das mais diversas. Mas um dos temas principais da Bíblia é acerca do amor de Deus, desta graça, desta misericórdia de Deus. E Jesus vai terminar aqui uma conversa com Pedro. Uma das últimas palavras de Jesus a Pedro é justamente esta: Pedro, tu me amas? E quando olhamos para toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver e discorrer sobre esse tema do amor em toda a Bíblia. E nós temos informações acerca de que, mesmo que tenhamos os dons mais excelentes, se o amor não estiver agindo em nosso coração, nada de fato terá o devido valor. Nós queremos percorrer dentro
E nós podemos ver pessoas como Salomão, em Eclesiastes 9, ele vai dizer: olha, porque nós não conhecemos nem o amor, nem o ódio, tudo passa diante de nós. Olhamos para Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai estar falando sobre este amor. Romanos 11, 33 vai estar falando sobre esta profundidade insondável de riqueza. E nós vamos percorrendo esses textos e vamos observando que há algo tão além, num nível tão mais alto, e que só o Senhor de fato para nos ensinar a andarmos e a vivermos como Ele de fato almeja, que sejamos seus filhos, né? Sejamos como seus exemplos aqui na terra, como aqueles que vão fazer raiar esta luz neste mundo de trevas. Então, ao olharmos para esses textos, e eu quero percorrer dentro da palavra, nós vamos observar que há alguns temas em que eles, por mais importante que sejam, se não houver o amor, de nada adianta. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de algo, irmãos, que, claro, eu não tenho as palavras corretas para expressar, mas quando olhamos para Jesus Cristo, quando olhamos para a palavra do Senhor, o amor é se colocar no lugar do outro. O amor é pagar pelo outro, né? O amor é perdoar. O amor é sofrer no lugar do outro. Quando nós olhamos alguns temas envolvendo até família, né? Nós temos mães que são capazes de entrar para defender um filho diante de uma arma, de um revólver, levar tiro no lugar do filho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que este amor de mãe, ele se aproxima um pouco do amor de Deus. Então a Bíblia quer nos ensinar a amar de tal forma, e nós olhando para Jesus, nós vemos este amor, porque o que Ele fez por nós? Nenhum de nós éramos merecedores. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho. E Jesus nos amou de tal maneira que obedeceu o Pai e foi à morte, até a morte de cruz por todos nós. Então Ele vai se entregar por nós, vai se doar por nós, e não vai lançar em rosto. Quando olhamos os textos bíblicos, Jesus, sob toda a pressão da iminência da sua morte, dessa morte mais terrível que é a morte de cruz, nós vamos observar que Jesus Cristo vai suportar como um cordeiro mudo. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque se ele abrisse, ele poderia acusar todo mundo, porque ele era o único inocente. Mas por amor verdadeiro, ele se cala. Ao invés de apontar o defeito, o erro dos outros, ele se cala para pagar esse alto preço por todos nós. Esse tema, então, quando Jesus chama Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, porque só o amor, irmãos, para nos fazer seguir adiante. Porque em muitas ocasiões, eu creio que muitos já passaram por isso, há uma expressão dizendo, dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Eles dizem isso: abandonar tudo, largar tudo para trás. É só o amor que vai perseverar. Ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera, ele prossegue. Então, a base de tudo, inclusive, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é amor, né? Deus é amor. Então, ao olharmos para esse tema, o que nós observamos? Que há temas na Bíblia extraordinários, como a fé, e nós ministramos isso há umas 2 semanas atrás. E quando olhamos a esse tema de fé, Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem. Eles creem, eles sabem que aquilo que Deus fala vai se cumprir, que não tem como mudar o que Deus diz. Eles sabem que a palavra de Deus é a verdade, eles creem e estremecem, mas não obedecem, não se submetem. Quando nós olhamos para temas da Bíblia Sagrada, como Mateus 7, acho que está no 22, o texto vai dizer que
homens que tinham tanta fé a ponto de chegar na eternidade, naquele dia diante do Senhor, eles vão dizer: olha, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos enfermos. Eles tinham fé, mas lhe faltava algo. Então, apesar de toda a fé, e é bom ler, né? Deixa eu ler Coríntios, que vai até dar uma explanação melhor, porque Coríntios 13, irmãos, 1 Coríntios 13, esse versículo, o versículo 2, olha esse texto: ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios, tivesse conhecimento de todas as ciências, ainda que eu tivesse tamanha fé de fazer transportar montes, de maneira tal, e não tivesse amor, isso seria nada. Isso seria nada. Tendo todos esses dons, toda essa capacidade, toda essa fé, sem amor, isso não seria nada. Então, quando nós olhamos para essa palavra amor, mergulhando na Bíblia Sagrada e compreendendo a Bíblia Sagrada, Gálatas, nós ministramos, irmãos, sobre isso. Esse versículo, ele falou muito comigo quando eu li pela primeira vez, isso já tem algum tempo, mas quando eu li o versículo de Gálatas 5 e 6, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor nenhum. Isso aqui me chamou a atenção porque, olha o texto: o que importa de verdade é a fé que opera pelo amor. Então nem é só a fé, é a fé que opera pelo amor, porque o amor, ele vai além de tudo. Nós temos visto situações das mais impossíveis sendo mudadas ou transformadas somente pelo amor, porque só o amor para suportar. O amor tudo suporta, e só o amor para suportar. Às vezes o pai desampara, os irmãos desamparam, mas a mãe continua lá, indo atrás do filho que é usuário de droga, que todo mundo já abriu mão, mas a mãe continua acreditando que ainda tem uma solução, pagando um preço, porque o amor vai além. Quando tudo termina, o amor ainda continua. Quando tudo chega no fim, o amor vai além. Quando alguém diz: ó, chegou no fundo do poço, o amor vai lá ainda abaixo do fundo do poço, estende a mão e levanta quem estiver lá, porque o amor não desiste. O amor é algo tão sublime, tão precioso, tão além. E a Bíblia nos ensina isso. O que Deus mais quer é que nós, como filhos de Deus, venhamos aprender a amar. Eu devo já ter participado com os irmãos, mas quando eu falo assim, irmãos, eu quero que você entenda que não sou eu. Por alguma graça e misericórdia, às vezes Deus me dá um discernimento, uma direção. Mas houve um momento em que uns pais me procuraram desesperados por causa da filha que criaram com tanto carinho, e a filha queria namorar alguém que não era para os pais aprovado. E houve uma discussão muito séria. E os pais vieram me procurar, a mãe chorando, porque a filha disse: olha, mesmo que vocês proíbam, eu vou para a rua, eu vou para onde for, mas eu quero ele e tal. E aí os pais desesperados, pensando em um futuro melhor para o filho, me procuraram. E numa conversa, eles explicando o que aconteceu, eu, na minha natureza carnal, eu disse, no meu interior, no meu coração, no meu espírito, eu disse: ó, vocês estão certos, eu também faria mesmo. Eu também agiria assim. Não permitiria namorar, não permitiria nem entrar dentro de casa. Um sujeito desse, aonde que eu ia permitir? Enquanto eles estão falando, a mulher chorando, eu comecei a orar em espírito. Eu falei: Senhor, qual é a tua resposta para esse casal? Irmãos, a resposta foi algo para mim que me quebrantou, porque o Espírito Santo falou no meu coração: manda eles darem a outra face. E eu perguntei: Senhor, que outra face é esta? Ele disse: olha, diga a eles que por amor à filha, olha isso, irmãos,
Diga a eles que por amor à filha, eles vão suportar ela namorar com quem eles não querem. Eles vão permitir que ela namore até dentro de casa. Não porque eles estão concordando, mas porque eles amam tanto a ela, que eles vão suportar tudo o que ela decidir mesmo errado, dando conselho, mostrando a direção, mas eles não vão abrir mão dela, mesmo que ela queira um caminho errado. E quando eu falei isso, irmãos, eles foram para casa. E depois de uns 2, 3 dias, o pai me procurou dizendo: pastor, quando eu falei com ela que nós iríamos permitir o namoro, por amor a ela, não por aprovação do namoro, mas porque nós amávamos tanto a ela, que não queríamos que ela namorasse fora de casa, que não queríamos que ela fizesse outras coisas. E aí ela começou a chorar, como nunca chorou antes, me abraçou como nunca me abraçou antes, e eu, ela e meu esposo, nós nos abraçamos juntos, choramos juntos. Então o amor, ele vai transcender situações, ele vai alcançar situações que nós não vamos compreender, mas ele vai quebrar barreiras, ele vai, enfim, ter uma resposta que você nem imagina. A Bíblia fala que o amor tudo crê. Veja, não é que ele crê em tudo, ele tudo crê. Se o amor fosse crer em tudo, ele creria em qualquer notícia, aceitaria qualquer informação. Então veja, ele não crê em tudo, ele tudo crê. O amor tudo crê. O que significa isso? O amor tudo crê porque é o amor que se move pela fé. O amor tudo crê. Ele crê que tudo é possível. É possível transformar a pior pessoa do mundo. O amor tudo crê. É possível mudar a pior situação que você esteja vivendo. Então o amor, ele não desiste. Se Deus não nos amasse, eu já teria desistido de nós. Porque a Bíblia fala que toda a humanidade se tornou inimiga de Deus. Os homens preferiram tudo, menos Deus. Mas como o amor tudo crê, Deus ofereceu o seu Filho no meio de uma situação onde todos rejeitaram, a maioria rejeitou, só queria Jesus Cristo pelo que eles podiam desfrutar dele. Enquanto poderiam multiplicar pão, peixe, eles estavam querendo. Mas quando Jesus Cristo chamou a atenção e disse: olha, é necessário que vocês andem conforme a minha palavra, comam minha carne, bebam meu sangue. Ele começa a falar de algo superior aqui. A maioria vai abandonando Jesus e chega a um ponto em que todos os discípulos abandonam Jesus e ele está sozinho, perseverando em amor. Por quê? Ele poderia chegar e dizer: olha, ninguém me quer, então é melhor eu ir embora. Não, mas o amor tudo crê. Então o amor crê que mesmo que ninguém ali pudesse estar aceitando, que a maioria pudesse estar ali rejeitando, ele crê que valia a pena morrer na cruz, derramar seu sangue, porque ele sabe que no final alguém vai ser tocado, alguém vai ser de alguma forma alcançado. O amor tudo crê. Então a Bíblia nos ensina a não desistir de ninguém. Você lembra de Judas, meu irmão? Judas era tão apegado ao dinheiro que por causa de 30 moedas de prata ele preferiu trair Jesus. Ele amava mais o dinheiro do que Jesus. Mas olha o amor de Jesus. Nunca desistiu de Judas. Mesmo Judas traindo ele, sabendo disso, o que Jesus vai fazer? No último instante ainda, Judas beija a face de Jesus falsamente. Jesus sabe que é um beijo falso, de traição. Mas quando ele beija Jesus, Jesus ainda vai dizer: olha o que o amor faz. Amigo, por que viestes? Por que fizestes isso? Ele ainda chama de amigo alguém que está traindo, alguém que está o levando à pior morte possível. Ele ainda chama de amigo. Então o Senhor, ele vai nos convidar a amarmos, a aprendermos a amar. E não tem outra solução, irmão. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, preste atenção nisso. O homem mais forte do mundo, Sansão, a força dele não resolveu nada. Não resolveu nada. O homem mais sábio do mundo, Salomão, a sabedoria dele não resolveu. Se você pegar todos os temas da Bíblia, sempre vai ter um fim.
A única coisa que trouxe solução para nós foi o amor de Deus, porque entregou Jesus para morrer no nosso lugar. E por esse amor, por essa graça, eu e você temos esperança de vida eterna através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por um amor que não se explica, por um amor que vai além das nossas palavras. Só o amor é de fato que trouxe solução. Se a força tivesse trazido solução, quem poderia suportar Deus? Quem pode mais do que Deus? Mas o amor, irmãos, aí o amor ele é paciente, ele é humilde, ele é perseverante, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor não fala mal de ninguém, o amor não prejudica ninguém. Então, se olharmos para esse tema, nós vamos ver que, acima de tudo, independente de qualquer dom que alguém possua, se não aprender a amar, se não vivermos de fato, orientados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, não aprendermos de fato a amar. E às vezes o amor, irmãos, ele exige sacrifício, né? O amor às vezes faz coisa tão além da nossa compreensão. O amor às vezes, como uma mãe, que muitas não têm nem o que comer, mas divide tudo que tem com os filhos e às vezes fica até sem comer, para que os filhos tenham o que comer. O amor ele sacrifica, o amor ele vai além. E muitas pessoas só vão entender o quanto foram amados na eternidade. Porque aqui talvez ninguém nem compreenda isso. Talvez alguém até fale mal de você enquanto você está lá orando por aquela pessoa. Enquanto você está intercedendo por alguém, enquanto você está pagando o preço por alguém está lá te defamando, te escandalizando, enfim. E você está só querendo de fato que aquela pessoa prospere, que aquela pessoa alcance uma bênção de Deus na vida. O amor não inveja. O amor é a coisa mais linda, mais perfeita que pode existir. E é por isso que Deus é amor. É por isso que Deus é amor. Eu queria ler um texto para encerrar, rapidamente. Em João 14, Jesus vai falar resumidamente o que é amor. Se Deus é amor, quem ama a Deus vai ter prazer nisso aqui. Olha o que a Bíblia fala, e é Jesus falando, 14, 21. Aquele que obedece, que tem, que observa os meus mandamentos, a minha doutrina, os guarda, este é o que me ama. Então não adianta falar que ama a Deus e sair por aí se prostituindo, mentindo. Isso não é amor. Porque mentir prejudica alguém. Tudo que você faz que é pecado vai prejudicar alguém. Tudo, todo tipo de corrupção. Mas quando você obedece o amor, ou os mandamentos de Deus, você anda em amor, porque os mandamentos de Deus vão fazer com que você ande de tal maneira que os outros sejam abençoados. Esse é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e lhe manifestarei a ele. Então, se você ama de fato ao Senhor, você vai observar a palavra de Deus. É na palavra de Deus que se revela todo o amor de Deus. É por isso que tem muita gente que você vai ver, às vezes tem um dom maravilhoso, mas usa o dom para tirar proveito, para tirar benefício para si mesmo, porque não ama. Se fosse amor de verdade, sabe o que faria? Eu faria como a Bíblia diz, de graça você recebeu, de graça não. Oferece. Imagina, você ter o dom como eu vi, eu já vi dons, irmãos, extraordinários de cura, né? Tem dons que são extraordinários, a pessoa tem mesmo, não tem jeito. Põe a mão sobre a enfermidade. Eu vi esses tempos atrás, um cidadão orando por pessoas ali na Assembleia de Deus em Campo Grande. E aí o cidadão tinha uma fila lá. E aí o pessoal falando, olha, eu tenho um problema sério de coração, o médico falou que eu estou para ter um infarto, não sei o quê. O camarada botou a mão no coração do sujeito e começou a esfregar lá, irmãos, e saiu na mão dele. Você vê aos olhos, e depois ele fez o exame, estava ali a gordura, uma bola branca, saiu na mão dele, uma gordura.
Aí você olha e você fala, o que é isso? Isso é uma bandeira. E outras coisas extraordinárias. Só que a pessoa pode ter esse dom maravilhoso de Deus, mas se ele não agir por amor, ele vai falar o quê? Só vou na sua igreja se me der 100 mil reais, só vou na sua igreja se me der isso, me der aquilo outro. E aí tem gente que nunca vai poder receber a bênção, porque a pessoa cobrou tão caro que o pastor não tem como trazer na igreja. E tem muita gente enferma necessitando de um toque da mão de alguém que recebeu um dom, mas não sabe amar como devia amar. Se nós soubermos amar como o Senhor nos ensina, oh Pai, tenha misericórdia de nós. Eu vou ler só mais 2 textos e vou encerrar. Na primeira carta de João, no capítulo 2, o capítulo 2 e o verso 5, olha para isso, irmãos. Tem alguém lá fora, sabe uma criança correndo ali, tem alguém lá? Olha o capítulo 2 e o verso 5 de 1 João. Qualquer que guarda a minha palavra, o amor de Deus nele tem sido verdadeiramente aperfeiçoado. Quer convencer a Deus que você o ama? Guarde a palavra dele. Dê atenção à palavra dele. Aí nós vemos às vezes multidões enchendo casas, enchendo igrejas. Mas o interesse é pela palavra ou é por algo além? Né? Pensam que é melhor a bênção, o milagre, o favor. Olha o texto. Mas a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem sido verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. João está dizendo, nós conhecemos que estamos em Cristo, se nós guardamos a sua palavra, se nós temos amor por sua palavra. E eu vou encerrar com Lucas 10. Eu queria ter um pouco mais de capacidade para ministrar sobre esse tema, mas na minha limitação, que o Espírito Santo fale ao teu coração. No capítulo 10 de Lucas, os versos 25 em diante, há um doutor da lei, conhecedor da lei. E aí olha essa conversa como é maravilhosa, né? Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? De que forma você lê? O 27 diz assim: o homem respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, tudo que você é e tem pertence a Deus. É para a glória dele, é para o louvor dele. E se você ama a Deus de fato, o que você tem vai ser o quê? Para socorrer outros, para favorecer a outros que necessitam. Tudo isso, meu irmão. E o texto vai dizer: amar o Senhor de todo o teu coração, acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe diz: respondestes muito bem, faz isto, e você vai viver eternamente. Faz isso, e você vai viver eternamente. Amor. Agora tem gente que ama outras coisas. Eu vi uma cena, estou encerrando, não estou vendo a hora aqui, tá, irmãos? Eu estou encerrando, mas essa cena eu já falei algumas vezes, de alguma pessoa, uma senhora que morreu ali na BR 262, e alguém que estava próximo deu uma entrevista falando, o carro dela, acho que era uma S10 branca, e ela morreu, mas o coração dela estava tão preso nessas coisas aqui, irmãos, nessas coisas que viram poeira, e ela ia pendurar na porta do carro assim, alguém chegou e ela estava só falando isso: acabei com o meu carro, perdi meu carro. Irmãos, ela estava sangrando, perdendo a vida, mas no último instante o coração dela estava mais preso no carro do que nela mesma.
morreu falando que perdeu o carro. Olha a verdade, o coração de uma pessoa. A Bíblia fala, ama o próximo como a si mesmo. Então ela não amava nem ela amava as coisas. Amava. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que você venhamos aprender a amar e viver este amor. Ele está acima de tudo, Ele é a base de tudo. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos, deixa eu orar com você. Creia nisso, o teu trabalho não é vão. Talvez nós temos aqui entre nós mães que sofrem tanto, mas fazem o melhor pelos filhos, cuidam da melhor forma, cozinham a melhor comida, tratam com tanto carinho, mas o filho é alguém que quem olha de fora diz, não merece nada, não merece. Mas por amor você tem feito coisas que vão além das suas forças. Isso está escrito na eternidade. Continue amando, continue fazendo o seu melhor. A Bíblia fala que até ao nosso inimigo nós devemos amar. Eu não sei se eu vou dizer corretamente, mas se alguém pedir minha capa, larga para minha túnica, ou é vice-versa. Se te pedirem para caminhar uma milha, diga, não, eu vou contigo até 2. Dá a quem te pedir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, nós entramos na Tua presença. Eu confesso, Senhor, diante deste lugar de oração, deste lugar de louvor, que eu não sei amar no nível tão elevado como o Senhor tem nos amado. É impossível. Mas a cada dia nós temos aprendido com o Senhor. E é maravilhoso, meu Pai, quando nós percebemos que alguém partiu para a eternidade e pessoas dão testemunho dizendo, ele me socorreu nisso, mas ninguém ficou sabendo. Ele me ajudava nisso ou ela. É alguém que vai fazer muita falta, porque mesmo no silêncio, mesmo sem propaganda, fez obras que ajudaram a muita gente, socorreram a muita gente. Tem pessoas que são insubstituíveis na nossa vida, como uma mãe, como um pai, porque fez tanto por nós. E nós muitas vezes não sabemos nem valorizar, nem dar um abraço de gratidão. Pai, nos ensina a amarmos, nos ensina a honrarmos aqueles que de fato nos amam, nos ensina a oferecermos este amor àqueles que mesmo não observando, não entendendo, não compreendendo, mas que nós venhamos continuamente oferecer este amor a tantos perdidos, a tantos iludidos neste mundo, Pai. Eu quero pedir tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha nos ensinar a amar de fato, porque o amor é a resposta para tudo, Pai. O amor é a resposta para tudo. Eu peço que teu Espírito Santo ministre estas verdades eternas da tua palavra em cada coração, e que cada um de nós possa amar ao Senhor de tal maneira que venhamos observar a tua palavra com todo cuidado e procurar cumprir a tua palavra, ainda que sejamos tão falhos. Venhamos, ó Pai, com todo o temor observar a tua palavra e nos esforçarmos para cumpri-la. Eu quero pedir misericórdia sobre cada coração nesta noite, sobre cada vida nesta noite. Talvez haja pessoas entre nós questionando tantas coisas. Talvez haja pessoas entre nós sofrendo, Pai, por tantas situações, não sabendo que se semear o amor, de fato, esse amor que persevera, esse amor que tudo crê, esse amor que não desiste,
vai colher seus frutos. Porque Jesus semeou um amor tão incomparável na cruz, semeou a sua própria vida. E Ele mesmo disse: não há amor maior do que este, de que alguém dê a vida por seus amigos. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pai, se alguém faz isso por nós, como não amar? Em nome de Jesus, eu quero entregar cada família, cada lar nas tuas mãos. E que de alguma maneira este amor possa ser uma luz verdadeira em cada coração, em cada lar, em cada família. Que este amor seja uma realidade neste lugar. Que as pessoas, ao adentrarem por estas portas, possam se sentirem abraçadas, queridas, amadas, independente dos trajes, independente da aparência, independente de quem quer que seja. Que encontrem o abraço que nunca encontraram lá fora. Que encontrem o cuidado que nunca encontraram lá fora. Oh, Espírito Santo, nos ensina a sermos como Jesus. A maioria apontava para Zaqueu e chamava Zaqueu de ladrão. Mas Zaqueu, quando viu Jesus viu Zaqueu e disse: desce depressa, eu desejo estar com você na sua casa. E Jesus não o acusou de nada, apenas o amou, apenas esteve com ele, e ele se sentiu tão amado, tão querido, tão honrado, que ele expressou dizendo: a quem eu tenho defraudado eu vou devolver 4 vezes mais, darei metade dos meus bens aos pobres. E Jesus declarou: hoje veio salvação a esta casa. Nos ajuda a amarmos, Pai. Eu confesso que eu não sei a amar no nível em que o Senhor tem nos amado, mas nos ensina a vivermos este amor. Eu entrego cada coração, cada família, cada vida nas tuas mãos, e que como uma luz que se expande, assim seja a tua presença, assim seja o teu amor neste lugar, tocando multidões, Pai, tocando muitas vidas. Em nome de Jesus eu oro, pedindo perdão, graça e misericórdia sobre todos, e entregando todos nas tuas mãos. E você que crê e assim concorda, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E se pode, aplaudir o nome de Jesus com força. A Ele toda glória, todo louvor, toda honra. Bendito seja este amor. Vamos estar de pé? Tem um louvor, olha, não sei a hora aqui, irmãos, mas tem um louvor que eu gostaria de encerrar com vocês cantando ele. Se você souber: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor. Boa semana a todos, Deus abençoe, e até segunda-feira, crendo em Deus. Amém? Deus abençoe, filhos. Vamos na paz de Cristo. Deus abençoe.